Já foi? Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos fazer um teste para gravar o nosso Pode crer. Pode Crente. É um nome estranho, mas a gente resolveu fazer esse nome. Não é porque o que pode ou não pode, mas na verdade a gente achou engraçado. Da onde surgiu isso, amor? Conta pra todo mundo. Na verdade, o que acontece é que tem pessoas que já vivem de famílias que são cristãs e que já têm essa vivência cristã há muitos anos, e tem gente que começou há pouco tempo, né? E a gente, na verdade, isso acontece muito entre nós. Ela teve uma vida em família cristã. Eu nasci num lar cristão, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro de uma igreja, leio a Bíblia, e o Caio não. Eu não. Então, e eu era aquele, eu era aquela pessoa resistente, sabe? Muito resistente. Não Eu, gostava de crente de jeito nenhum. nossa, odiava crente. Que povo chato. Meu Deus. E hoje, você gosta pelo menos mais ou menos. Claro, eu gosto, claro, mas é um povo, o que eu falava assim, né, antes de me converter e tal, porque a conversão é um processo pessoal, né? Assim, não tem como eu tentar te convencer a converter, eu acho que não tem como, assim, eu acho que cada um é um processo pessoal. E pra mim, eu tinha raiva, quando o cara falava Pai de Cristo, eu tinha vontade de dar uma cabeçada. Mas conta como é que tudo isso começou. Peraí, primeiro vamos voltar. Por que a gente resolveu fazer, então, o Pode Crente? É porque, às vezes, as minhas perguntas idiotas, que ela responde, às vezes, muito bem, e às vezes melhor ainda, pode ser que seja a sua dúvida. Então, eu acho que é uma boa cartilha para começar, porque a gente tem muitas dúvidas e muitas coisas a serem colocadas aí, porque a gente está começando a aprender uma coisa totalmente nova, né? Em relação à Bíblia, em relação ao mundo Exatamente, cristão, né? Então, exatamente. eu comecei desde muito cedo, também tive minhas dúvidas, também tive meus tropeços, meus momentos em que eu desisti de tudo, depois eu voltei, porque eu vi que não tinha mesmo lugar para mim, que não fosse realmente buscando a Deus. E o Caio não, é uma coisa recente para ele, e a gente decidiu talvez discutir um pouco sobre isso e ajudar pessoas que talvez tenham dúvidas assim como ele, ou que também já nasceram em lares cristãos como eu, mas que também tiveram dúvidas e tiveram seus momentos de desvios, né, da conduta que a gente acredita. Então, assim, o objetivo do Pode Crente é... Pode crente. Pode Crente surgiu do pode ou não pode? O que pode crente? E depois a gente falou, mas é um podcast, então pó. Não explica muito não, que Tá senão já bom. explicar Enfim, muito já as gente, pessoas já pode entenderam. crente. E agora nós vamos começar então contando a história do Caio. Não, na verdade assim, Conta pra nem gente. contar a história. Eu acho Mas como é que que você conheceu a eu Jesus? acho Enfim. que basicamente a primeira coisa que eu vejo é que assim existem muitas coisas ruins sobre a igreja cristã, principalmente. Existem muitos discípulos, muitas pessoas que se representam e muitas pessoas que representam a igreja, mas que, para mim, não representam, assim. Existem muitas denominações, né? Exatamente. Então, não é uma coisa concisa, assim. Não é uma coisa assim, é católico. Católico é católico, assim. Tem uma outra variação, mas é basicamente a mesma coisa. E na igreja cristã muda tudo. Um é uma doutrina, outra é outra doutrina. Então, assim, tem 7.000 doutrinas diferentes. Gente, se habituem ao jeito que o Caio fala, tá? Quando ele fala 7.000 é um jeito figurado. Mas as pessoas sabem, amor. Tá bom. As pessoas sabem. Então, assim, então para mim existe uma dificuldade. Então, e eu tinha muita resistência, porque, sabe, eu tinha muita resistência com a igreja cristã, principalmente, porque a gente acha que. Eu vejo que os maiores expoentes hoje da igreja, infelizmente, são pessoas que eu não considero que sejam cristãs. Se você começar a analisar que grandes expoentes que estão na mídia, que estão na política, são pessoas, para mim, que não representam nada. Não tem nada a ver com a Bíblia e nada a ver com... Então, quando você tira isso, você começa a ver que nem todo mundo é igual e que existem essas diferenças entre as igrejas, e que existem igrejas que são realmente direcionadas por Deus, por Jesus, e que querem o bem do próximo, que querem as coisas simples que a Bíblia diz.
E como tem igrejas que querem poder, dinheiro e coisas, essas igrejas não representam. Então, quando você separa o joio do trigo, é que você começa a entender que nem todo mundo é igual e que essa coisa de que você colocar toda a igreja no mesmo saco é um erro grotesco. Esse foi meu primeiro acerto, né? E aí que as pessoas começam a tentar ouvir e sentar lá para ver e um dia ir lá e ouvir e ter a possibilidade de ser tocado e talvez um dia, se você achar que você está pronto ou que isso te impulsionou de alguma forma, você se converter. Porque eu acredito que há muita resistência, né? Há muito preconceito, mas exatamente por conta dessas pessoas que às vezes denigrem, né, a imagem, denigrem o que é o cristianismo, o que a Bíblia diz, né? Muitas. Eu diria que os expoentes da mídia, quase todos, assim, a grande maioria, quase todos é muito, mas a grande maioria, eu sou exagerado, tá, gente? Vocês vão entender isso. Mas a grande maioria das pessoas que eu vejo não tem Jesus no coração e não querem fazer o que a palavra realmente diz. Então, se fosse Jesus no lugar deles, faria completamente diferente. Totalmente. Então, por isso que a gente quis começar esse podcast, para a gente esclarecer pontos, trazer essa visão de uma pessoa que já está aqui há mais tempo na igreja. Eu não conheço tudo, sou uma eterna aprendiz, leio a Bíblia e busco conhecimento desde que me entendo por gente. Continuo me aprofundando a cada dia mais para que o Espírito de Deus que está na Bíblia, quando a gente lê, a Bíblia não é simplesmente um livro, ela salta ao nosso coração, é uma coisa muito intensa. E eu vou perguntar várias coisas sobre a Bíblia, porque... E o Caio vai trazer dúvidas, o processo, né? de... não vou saber responder tudo. E é muito louco, porque assim, o processo de você ler a Bíblia ou entender a Bíblia é um processo que... Ele é construído dentro de você. É um livro difícil, tem muita metáfora, tem coisas que são históricas, então é muito difícil e tem muitas dúvidas. E assim, às vezes eu vejo coisas que são palavras que têm significados. Você coloca a tradução da Bíblia numa, você lê uma coisa e fala, não é possível que aconteceu assim. Aí você põe numa outra tradução, é outro sentido. E isso que ela já foi traduzida do hebraico e do aramaico, acho que foi aramaico, né? Sei lá. Então ela já foi traduzida centenas de milhares de vezes. Quando você vê, por exemplo, coisas que eu estava vendo, por exemplo, o Abrão para Abraão, né? Que eu mostrei para você outro dia. Na verdade, a letra, que é o rei, que é a letra hebraica, essa letra significa Deus. Então o Abrão era Abrão e quando virou Abraão, na verdade o nome em hebraico se colocou o nome de Deus no meio da palavra. Então, se numa palavra já tem uma complexidade imensa de se entender, que na verdade Deus colocou o nome dele dentro dessa pessoa, e por isso que ele alterou o nome dele, agora você me tem dentro de você, já é uma coisa muito interessante numa palavra. Então você imagina em contextos todos, a gente vai falar sobre coisas, sobre dúvidas. E mandem também suas dúvidas, se alguém quiser falar, fala sobre tal coisa, fala sobre tal assunto. E eu não vou estudar nada, eu vou falar o que eu acho e aí vocês me julguem, tá bom? Nós vamos falar de tudo que nós sabemos, dentro das nossas limitações, tá bem? E vamos trazer aqui convidados, né? Então vamos trazer nosso pastor aqui, às vezes alguma pergunta mais difícil a gente vai trazer ele. Vamos trazer pessoas para falar sobre diversas curiosidades, né? Sobre a Bíblia. Então esse é o objetivo. Então diga o que você acha do Pode Crente. E aí a gente vai tá começando aqui, né? Descontraidamente, não tem nada, a gente vai tentar editar o mínimo possível, que a gente fala bobagem aqui. Exatamente. Mesmo. Se eu falar palavrão, você me desculpe, eu sou do Rio de Janeiro, a gente falava muito palavrão no Rio de Janeiro, mas vou tentar não falar. E é isso, basicamente. A gente vai ser super descontraído e vai fazer assim, dessa forma, sem muita edição, a gente não estamos pretendendo ser nada, estamos só trocando uma ideia. Diga o que você acha sobre o nome Pode Crente. E se é bom, se é ruim. Eu pensei em uma pessoa com uma purpurina falando na câmera assim, Pode Crente. Mas a gente não vai fazer essa coisa ridícula. Não é não? Talvez, quem sabe. Não sei. Bom, gente, seja muito bem-vindo. E é isso que a gente vai falar aqui nesse canal. Nós nos comprometemos que uma vez por semana a gente vai vir aqui falar sobre alguma coisa. Vamos tentar. Vamos nos esforçar para dar certo. E é isso, pessoal. Beijo.